Olá, eu me chamo Maiane. Eu e os meus colegas, nós somos acadêmicos da Universidade Federal de Rondônia, do campus de Cacoal. Nós estamos cursando o 6º período de Ciências Contábeis e neste vídeo a gente vai falar sobre o endividamento público, que é um tema muito importante na disciplina de Contabilidade Pública. Nós vamos trazer alguns exemplos do endividamento no estado do Rio Grande do Sul. Como a gente viu em algumas notícias, o estado enfrentou uma catástrofe climática causada pelas chuvas intensas, no que resultou no aumento do endividamento por conta dos gastos públicos, com a reconstrução e com a ajuda humanitária. Então, contudo, o aumento dessa dívida ela chegou a 112,4 bilhões. Então, o que é o endividamento público? O endividamento público ele está intrinsecamente ligado às operações de crédito, que apresentam uma fonte de recurso da dívida pública consolidada, e é o montante total apurado sem duplicidade das obrigações financeiras de um ente da federação. O endividamento ele é o dinheiro que o governo toma emprestado para cobrir os déficits fiscais. Ou seja, quando essa arrecadação ela é menor do que as despesas, a administração pública ela contrai a dívida para conseguir honrar os seus compromissos, no caso, os seus pagamentos. Esse conceito ele vale para diferentes tipos de governo, tanto estadual quanto federal e municipal. O poder público ele obtém receita com impostos de taxas, contribuições sociais, dividendos de empresas estatais e outras fontes. Os recursos eles são utilizados para financiar a saúde, a educação, a segurança pública, programas sociais, realizar investimentos, para pagar a aposentadoria e para viabilizar o próprio funcionamento da máquina pública. Quando o total ele é arrecadado e não é o suficiente para cobrir todas essas obrigações, o governo ele emite títulos da dívida pública para captar esse dinheiro no mercado e para conseguir fechar essas contas. Em contrapartida, o Tesouro ele compromete-se a restituir o valor para quem comprou esses papéis, a tecido de juros, conforme condições estabelecidas na hora da contratação. Esses credores, eles são os bancos, eles vão ser os fundos, as empresas físicas. Então, assim, na prática, ao comprar o título do Tesouro Direto, por exemplo, você está emprestando dinheiro para o governo e por isso será remunerado com a quantia em juros. É como se alguém toma um financiamento no banco. A instituição libera esses recursos, o tomador tem que saldar esse dívida em determinado período com juros. Em tese, o governo ele poderia emitir dinheiro imprimindo dinheiro via Banco Central. Só que para cobrir essas despesas, com tudo isso, resultaria em inflação e desvalorização da moeda. Então, as administrações evitam imprimir esses recursos além do necessário. Contudo, essas perspectivas negativas sobre as contas públicas, como o descontrole de gastos, a baixa arrecadação, elas provocam desconfiança sobre a capacidade de pagamento do governo. E os agentes econômicos eles passam a exigir mais para emprestar e emprestam com uma taxa de juros mais elevada. Daí que vem a importância das metas fiscais tão cobradas pelos economistas, profissionais do mercado financeiro. A gente também trata do que é a dívida pública interna e externa. A dívida pública interna ela é contraída pelo governo com credores dentro do país e a moeda local como a brasileira. A dívida pública externa ela é contraída junto com os credores internacionais em moeda estrangeira como o dólar. Ou seja, a principal diferença dessa dívida interna e externa vai ser a localização dos credores e a moeda de pagamento, sendo a interna menos vulnerável às flutuações do câmbio. Então, assim, esse endividamento ele pode ocorrer por meio de empréstimos públicos internos, que são aqueles obtidos dentro do país, com emissão de título do Tesouro Nacional, e os externos, que são os provenientes do exterior, como financiamento por organismos internacionais, como o Banco Mundial. Essas despesas, com a amortização e o refinamento do principal e da atualização monetária ou cambial, elas são classificadas separadamente como a dívida pública externa e interna, ou seja ela contratual ou mobiliária. Por que o governo se endivida? O governo ele se endivida principalmente quando suas despesas elas excedem a arrecadação de impostos e de outras receitas. Isso ocorre para cobrir esses gastos essenciais, como a saúde, a educação, financiar investimentos de longo prazo, ou quando
o governo ele precisa de capital para pagar esses juros sobre a dívida existente. Então, o Estado ele desempenha a dívida financeira para suprir todas essas necessidades e concretizar seus objetivos de realização do bem comum e a promoção do bem-estar social. Então, esse endividamento ele é utilizado para financiar investimento em despesa, cobrir déficits e refinanciar dívidas. Oi, pessoal, meu nome é Valéria. Vou falar um pouquinho sobre as classificações e conceitos contábeis. De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101 de 2000, o artigo 29 fala sobre a dívida pública consolidada ou fundada. Corresponde ao montante total apurado sem duplicidade das obrigações financeiras do ente da federação, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados, e da realização de operações de crédito para amortização em prazo superior a 12 meses. O conceito de dívida flutuante. No artigo 92 da Lei 4.320 de 1964, a dívida flutuante compreende os restos a pagar, excluídos do serviço de dívida, os serviços de dívida a pagar, os depósitos, os débitos de tesouraria. A Lei de Responsabilidade Fiscal não define a dívida flutuante diretamente, mas adota essa Lei 4.320 de 1964 como a base conceitual. Onde essas informações aparecem nas demonstrações contábeis públicas. A dívida consolidada ou fundada e a dívida flutuante aparecem principalmente no demonstrativo da dívida consolidada líquida e um anexo do relatório de gestão fiscal. O demonstrativo da dívida consolidada líquida detalha todas as obrigações financeiras do ente federado e é um dos principais instrumentos para verificar a transparência e os limites da individualização estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Meu nome é Elma, vou falar dos principais indicadores de endividamento público no estado do Rio Grande do Sul. Relação dívida consolidada líquida e receitas consolidadas líquidas. A dívida consolidada líquida é a dívida total de contratos e títulos, etc., e do ente público subtraída das disponibilidades de caixa e de outros haveres financeiros. A receita corrente líquida é o total de receitas correntes, tributos, contribuições, transferências correntes, etc., subtraindo de algumas deduções como as transferências constitucionais. Limite da Lei de Responsabilidade Fiscal para o Estado estabelece um limite de 200% da receita corrente líquida para a dívida consolidada. Para o Rio Grande do Sul, este tem sido historicamente um indicador crucial, frequentemente posicionado próximo ou acima do limite legal devido à sua grande dívida renegociada com a União. Serviço da dívida em relação à receita corrente líquida ou receita arrecadada mede o quanto das receitas correntes é destinado ao pagamento das atribuições da dívida, amortização e juros em um determinado período. Relevância. Indica a pressão imediata que o endividamento exerce sobre o orçamento, mostrando a parcela de receitas que não pode ser usada para financiar serviços públicos essenciais ou investimentos. Limite da Lei de Responsabilidade Fiscal para o endividamento. É o teto legalmente estabelecido, já mencionado, 200% da receita corrente líquida para os estados, que o montante da dívida consolidada líquida não pode ultrapassar. O cumprimento desse limite é fiscalizado e os seus descumprimentos podem levar a sanções, como a proibição de realizar novas operações de crédito, exceto para refinanciamento,
e de receber transferências voluntárias da União. A capacidade de pagamento não é estritamente um limite da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas uma metodologia de classificação de risco do crédito utilizado pelo Tesouro Nacional para avaliar a situação fiscal de estados e municípios que pleiteiam operações de crédito com garantia da União. Os indicadores componentes, geralmente endividamentos, a DCL e a RCL, poupança corrente, receita corrente e despesas correntes. O índice de liquidez de disponibilidade de caixa e obrigações de curto prazo. Ente com nota A ou B na capacidade de pagamento demonstra melhor sustentabilidade fiscal e maior capacidade de honrar compromissos futuros. Como ajudam a avaliar a sustentabilidade fiscal? A sustentabilidade fiscal de um ente público refere-se à sua capacidade de honrar seus compromissos presentes e futuros, sem comprometer a continuidade da prestação de serviços públicos essenciais ou a necessidade de aumentar drasticamente a carga tributária. Os indicadores listados ajudam nessa avaliação da seguinte forma: indicador, avaliação da sustentabilidade fiscal, relação dívida consolidada líquida. Solvência de longo prazo. Um índice elevado indica que a dívida acumulada é muito grande em relação à capacidade de geração de receitas próprias do Estado. Se o índice ultrapassar o limite legal, 200% para o Estado, sinaliza um risco grave de insolvência, exigindo medidas de ajuste fiscal e renegociação. Serviço de dívidas, receita arrecadada, pressão de curto prazo. É um percentual alto, significa que uma grande fatia da receita arrecadada é consumida pelo pagamento da dívida, limitando a capacidade de investimento e de custeio dos serviços públicos, educação, saúde e segurança. A sustentabilidade é ameaçada quando esse serviço é insustentável sem sacrifício de outras áreas. Limite da Lei de Responsabilidade Fiscal, 200% da receita corrente líquida. Disciplina e credibilidade. O cumprimento ou não do limite geral, do limite legal, é o principal balizador da responsabilidade fiscal. Ente que os respeitam tem maior credibilidade no mercado e acesso facilitado ao crédito, empréstimo e financiamento, demonstrando uma gestão mais equilibrada. Capacidade de pagamento, risco e acesso ao crédito. Notas baixas, C ou D, indica alto risco fiscal, o que atinge a possibilidade de obter novos empréstimos com garantia da União, essenciais para financiar grandes projetos de infraestruturas. Notas altas refletem sustentabilidade e flexibilidade financeira. Estes indicadores funcionam como um check-up financeiro que avisam sobre o risco, alerta precocemente sobre a deteriorização das contas, impõem disciplinas na Lei de Responsabilidade Fiscal, que forçam os gestores a manter um equilíbrio entre as receitas e as despesas e limitaram o endividamento a patamares gerenciáveis. Informa o custo, mostra o custo real do endividamento para o cidadão na medida que o pagamento do serviço da dívida compete com gastos sociais e investimentos. Olá, meu nome é Maria Eduarda Gomes da Fonseca e eu vou falar um pouco sobre a importância do controle no setor público e suas consequências. O controle na gestão pública é tipo o GPS das contas do governo. Ele mostra o caminho certo para garantir que o dinheiro público seja bem usado e que tudo esteja dentro da lei. O primeiro ponto serve para registrar e mostrar tudo o que acontece na gestão. Os gastos, investimentos, até os riscos que podem afetar o patrimônio público. O plano de contas aplicado ao setor público, o PCASP, tem até as contas específicas para isso, que são as classes 7 e 8. O
segundo ponto é o quê? O controle ajuda a tomar decisões melhores. Com as informações certas, dá para saber onde o dinheiro está indo, o que está dando resultado e o que precisa ser ajustado. Isso é essencial para não desperdiçar recursos e manter o funcionamento bem. O terceiro ponto é o controle, que é o coração da prestação de contas. É por meio dele que o governo mostra para a sociedade e para os órgãos fiscalizadores o que foi feito com o dinheiro público, assim a transparência e responsabilidade. E o que acontece quando esse controle falha? Se o controle é mal feito ou inexistente, os problemas aparecem. E quais podem ser esses problemas? Distorções fiscais, que é o quê? Os registros não serem feitos corretamente, os números do governo ficam bagunçados e isso pode mascarar resultados, como quando realmente se gasta com o pessoal ou com a saúde. Problemas no orçamento. Se o governo não controla bem o que já está empenhado, o que prometeu a pagar, pode parecer que tem dinheiro sobrando quando na verdade não tem. E a falta de transparência. Sem o controle, ninguém entende de verdade o que está sendo feito com o dinheiro público. E aí a fiscalização e o controle social ficam prejudicados. Agora eu vou falar um pouco sobre os impactos do endividamento público. Quando a gente fala de endividamento, a gente fala sobre o dinheiro que o governo pega emprestado. Isso é comum e até necessário em alguns casos, mas precisa ser feito com responsabilidade, seguindo as regras da Lei de Responsabilidade Fiscal. A gente vai ter impacto que afeta tanto a sociedade quanto a gestão do governo. O impacto que afeta a sociedade é menos recursos para serviços públicos. Quanto mais o governo gasta pagando juros e dívidas, menos sobra para investir em saúde, educação, segurança e outros serviços. Vai gerar mais impostos nos futuros. Ou seja, as dívidas de hoje são pagas com impostos de amanhã. Então, se o endividamento for alto, as próximas gerações acabam arcando com a conta. E o aumento de carga tributária. Tudo isso reflete diretamente no bolso da população, porque o governo depende da arrecadação para equilibrar contas. Quando falamos na gestão fiscal e no planejamento, a Lei de Responsabilidade Fiscal colocou limites claros para dívidas e operações de crédito, justamente para evitar o descontrole. O endividamento não pode dar uma falsa impressão de que as contas estão boas. Às vezes o caixa está cheio, mas é por conta de um empréstimo, e não porque a gestão está indo bem. Por isso, é essencial planejar e controlar. Se a receita não entra como esperado, é preciso rever gastos e evitar compromissos sem dinheiro em caixa, para não ter que se endividar ainda mais. E todas as despesas com dívidas, juros, amortização e receitas correspondentes têm que estar bem claras na Lei Orçamentária Anual, a LOA. E as gerações futuras? O endividamento também mexe com o futuro. Se o governo de hoje gasta mais do que pode, quem paga a conta são as próximas gerações. A Lei de Responsabilidade Fiscal, inclusive, proíbe que no último ano de mandato o gestor crie dívidas sem dinheiro para cobrir, para evitar deixar heranças fiscais pesadas para o próximo governo e para o povo. E falando um pouco sobre a transparência e a responsabilidade fiscal. Esses dois pontos são a base de uma gestão pública saudável. A Lei de Responsabilidade Fiscal existe para garantir o equilíbrio das contas públicas. Ela exige que o governo planeje, haja com transparência e corrija desvios, quando algo sai do controle. E quem fiscaliza tudo isso? É o Poder Legislativo e os Tribunais de Contas. E se os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal forem estourados, como excesso de gastos com o pessoal, o governo pode perder o direito de receber transferências voluntárias e ficar proibido de fazer novos empréstimos. E a importância da transparência. A Lei da Responsabilidade Fiscal trouxe instrumentos que, para todo cidadão, possa acompanhar a gestão pública. O governo é obrigado a divulgar as informações como a PPA, LDO e a LOA no relatório resumido da execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal. Tudo isso deve estar disponível na internet em tempo real. Assim, qualquer pessoa pode ver onde o dinheiro está sendo aplicado, quem recebeu, qual serviço foi feito e quanto foi gasto. Além disso, a lei incentiva a participação popular, com agências públicas para discutir o orçamento e os planos do governo. E tudo isso fortalece a prestação de contas, ou seja, mostrando que o governo age de forma correta, transparente e responsável. Acabou. Olá pessoal, meu nome é Mário Sérgio, vou falar sobre exemplos práticos do estado do Rio Grande do Sul. Secretaria da Fazenda Pública, relatório sobre a evolução da dívida pública em 2024. No ano marcado pela maior tragédia climática da sua história, o Rio Grande do Sul encerrou o exercício financeiro de 2024 com saldo da dívida pública, excluindo passivos de precatórios,
no valor de 112,4 bilhões. O valor representa um aumento de 9,7% em relação a 2023, o equivalente a um acréscimo nominal, sem descontar a inflação do período, que foi de 10 bilhões. Os números foram apresentados nesta sexta-feira na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a PUC, durante o evento de apresentação do relatório da dívida pública do Rio Grande do Sul de 2024. O gráfico mostra a relação de 2018 a 2024 da evolução da dívida fiscal do Estado do Rio Grande do Sul. Foi elaborado pelo Tesouro do Estado. O material detalha a evolução dos passivos financeiros durante o ano passado, com foco no comportamento da dívida com a União, que representou cerca de 89% do endividamento total. Os pagamentos mensais do passivo com o governo federal estão suspensos desde junho de 2024, após a entrada em vigor da Lei Complementar nº 206 de 2024, que determinou o repasse das parcelas ao Fundo do Plano Rio Grande, destinado à realização de investimentos na reconstrução do Estado devido à calamidade pública das enchentes. O relatório mostra que o saldo devedor do passivo com a União, apesar de ter variado acima do Índice Nacional de Preços do Consumidor Amplo, o IPCA, taxa de inflação oficial do país calculada pelo Instituto Brasileiro de Economia e Estatística, o IBGE, o percentual de endividamento do Estado em relação à receita corrente líquida vem caindo nos últimos anos. Em 2024, a relação dívida-receita corrente líquida fechou em 184,6%, abaixo do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que permite um endividamento máximo de 200%, ou seja, o dobro da receita registrada no período. O resultado do ano passado foi o segundo melhor da série histórica, iniciada em 2002. Aqui o gráfico vai mostrar a relação da DCL com a receita corrente líquida e como ela diminuiu ao longo dos anos até fechar em 184,6%. Olá, eu sou o Diego. Neste encerramento, vamos amarrar tudo o que vimos até agora e entender na prática por que conhecer o endividamento público importa para a sua vida. O Rio Grande do Sul acumula uma das maiores dívidas estaduais do Brasil, e isso não é de agora. Tudo começou lá na década de 1980 e 1990, quando o Estado enfrentava desequilíbrios e precisou renegociar com a União em 1998. O problema foi que as parcelas eram corrigidas pela taxa Selic, ou seja, mesmo pagando, a dívida continuava crescendo. Em 2017, o Estado entrou no regime de recuperação fiscal para tentar equilibrar as contas. Mas o ajuste foi difícil, os gastos obrigatórios eram altos e a arrecadação caiu. De 2014 a 2020, o Brasil viveu uma recessão que afetou fortemente a indústria e o agronegócio gaúcho. Com menos, a produção veio a queda do ICMS, a principal fonte de receita do Estado, resultando em salários parcelados e atrasos para servidores por vários anos. E nos últimos anos, as enchentes de 2023, 2024 e 2025 agravaram tudo. As cidades foram destruídas, bilhões em prejuízos e necessidade de novos empréstimos emergenciais. Além disso, o Rio Grande do Sul teve uma população mais envelhecida, o que aumentava os gastos com previdência e reduzia a capacidade do investimento em infraestrutura. Em resumo, o Estado viveu um ciclo difícil, o endividamento alto, queda da receita e a necessidade de reconstrução. Mas aí tá, o que isso tem a ver com a gente? Por que entender que essa dívida é importante para quem está assistindo esse vídeo? Em resumo, aprendemos o que é dívida pública, a diferença entre interna e externa, como ela aparece nas demonstrações contábeis e quais indicadores medem a sustentabilidade fiscal. Vimos também alguns exemplos práticos. E agora, quais são os efeitos reais do endividamento na vida das pessoas e como podemos, como sociedade, garantir que ela seja responsável? A dívida pública tem alguns impactos para a sociedade. O primeiro impacto, diretamente, são os serviços públicos. Quando uma grande parte da receita vai para pagar os juros e amortizações, sobram menos para a saúde, educação, segurança e infraestrutura. Traduzindo, filas maiores nos hospitais, escolas com menos recursos, obras que param no meio. Outro impacto são os impostos. Quando o governo precisa pagar mais dívida, muitas vezes ele aumenta o tributo e corta benefícios fiscais, e isso recai sobre a população. Outro ponto referente ao endividamento público, ele recai muito sobre a gestão fiscal. A dívida, ela não é só um número, ela muda a forma de como o governo planeja o orçamento.
Quando a dívida é alta, o foco vira em pagar juros e sobra menos valores para investir em médio e longo prazo na infraestrutura daquela localidade. Isso reduz a capacidade de investimento, prejudica a credibilidade do Estado e limita reações em crise, como as enchentes que vimos anteriormente. É importante todo cidadão ter conhecimento e acesso ao portal de transparência. Por quê? Transparência não é apenas um jargão, é uma ferramenta de controle. Quando o cidadão conhece, tem acesso e tem conhecimento no portal de transparência, ele consegue compreender o endividamento público, sabendo se é essencial aquela dívida ou não. Ele mostra quanto o Estado está gastando além do que arrecada. E no fim, quem paga essa conta é nós, como sociedade. Quando o cidadão entende esse mecanismo, ele passa a ser parte do controle social. Alguém que acompanha, cobra, entende o impacto das decisões fiscais, pois recai no seu bolso. Em resumo, o conhecimento sobre o endividamento público dá poder para cobrar transparência, votar com consciência e exigir que o dinheiro público seja usado com responsabilidade, garantindo o equilíbrio fiscal hoje e nas próximas gerações. E é isso, pessoal. Vocês que chegaram até o final desse vídeo, espero que tenham gostado do nosso trabalho referente sobre o endividamento público, um tema relevante para a nossa sociedade. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal, até a próxima, valeu, tamo junto, é nóis!